Glória a Deus, né? Vamos falar um pouco sobre como podemos ser cheios, né, do Espírito Santo do Senhor, não é? Vou repetir mais uma vez aquilo que eu já tenho ensinado aqui. E os irmãos abram no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11 e 12. Você pode pôr na tela para mim, por favor? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem está falando isso é João Batista, está dando o testemunho do Senhor. Verso 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Pastor Nilo já falou bastante sobre isso, e eu creio que, na verdade, a Bíblia está falando aí que ele tem a pá na sua mão e ele vai fazer a limpeza na sua seara, né? E ele vai queimar com fogo que nunca se apagará. Olha, é o fogo eterno, né? Vídeo de maneira tremenda. Lucas 3, 16 e 17. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Repetição, né? Verso seguinte. Respondeu. Esse é o versículo seguinte, Lucas 16, 3, 16 e 17. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, Mateus falou isso, Lucas falou também. Vamos ver João 1, 26. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar,
esse é o que batiza com o Espírito Santo. Bom, o nosso assunto é o Espírito Santo, né? Mas ele tem dois tipos de batismo, né? Um batismo com o Espírito Santo, que é o que nós estamos pretendendo ensinar e que a igreja tome posse pela graça de Deus e pela fé. E quem batiza, você pode pedir ao batizador, que é o Senhor Jesus, o Cristo. João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas aquele Consolador, isso aí ele está falando como promessa, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que coisa linda, não é? Então, quando nós temos o Espírito em nós e lemos a palavra de Deus e, de repente, a gente precisa usar a palavra e a gente esquece, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo faz lembrar todas as coisas. É lógico que ele não vai te lembrar de uma coisa que você não leu. Ele vai lembrar aquilo que está dentro de nós, que nós até nem lembramos na hora onde está, mas sabemos que temos esta arma poderosa em nós. Eu vou ler novamente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Este é o verso 26, né? Capítulo 15, verso 26. João. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, Jesus está vivo ainda e está fazendo a sua caminhada para a morte, né? para a cruz, e está avisando o povo, está dando as coordenadas para cada um de nós, que podemos ficar tranquilos e nós não vamos ficar órfãos, né? Ele diz. Ele enviará o Espírito Santo da verdade que procede do Pai, que testificará de mim. Então, nós temos que estar cheios da graça de Deus, cheios
da fé, cheios do conhecimento da palavra de Deus, para nós podermos testemunhar e testificar que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, é o Cristo de Deus, é o poderoso Senhor, é o nome acima de todo nome, todo poder, todo governo, todas as potestades, todos os principados que existem, tanto, a Bíblia diz, tanto visíveis como invisíveis, está Ele como cabeça de tudo, e Ele é o cabeça da igreja, e agora Ele nos enviou o Espírito Santo da verdade, né, que procede do Pai. É a promessa lá de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, não é? Então, é disso que ele está falando. Verso, João, né? Lá é 15, João 16. Verso 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, veja só que coisa linda. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, e isso é promessa para todo crente, não é? Porque o Espírito já foi derramado no dia do Pentecostes, e todos que entrarem para fazer parte da igreja devem também receber esse Espírito da verdade, né? Que está dizendo lá. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso seguinte. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Olha só, ele diz aí, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Verso 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Aqui tem um novo segredo, não é? Porque sempre as nossas orações deveriam ser dirigidas ao Pai, não é? E Ele é quem dava as respostas. Agora Jesus está introduzindo uma nova verdade, porque Ele morrendo, ressuscitando vitoriosamente, ascendeu-se à glória do Pai, com o nome acima de todo nome, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só. Então, ele diz, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome. Nome de quem? Nome de quem? Jesus. Nome de quem? Jesus.
Jesus. Olha só, o nome correto para nós pedirmos é Jesus. Eu vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos vô-lo-á de dar. Agora nós podemos pedir, em nome de Jesus, ao Pai, e em meu nome, em nome de Jesus, Ele vos vô-lo-á de dar. Estou ruim de leitura aqui, né? Então, eu vou ler de novo. E naquele dia, nada me perguntareis. Porque está dizendo, naquele dia nada me perguntareis? É porque você e eu, nós temos absoluta certeza que nós estamos fazendo de maneira correta. Não é? Nós estamos pedindo de maneira correta. Pedindo em nome de Jesus ao Pai, para que Ele conceda. E quem vai conceder a nossa petição é o Espírito Santo, que habita em cada crente nascido de novo. Não é? Então, nós precisamos estar vestidos do Senhor e revestidos, não é? Da sua abundante graça, com fé, para nós ministrarmos esse glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, no poder da sua ressurreição, no poder do seu Espírito Santo, para que nós possamos levar avante essa obra gloriosa que Jesus nos deixou, não é? E Ele falou que Ele, indo embora, não nos deixaria órfãos, Ele voltaria para nós. Então, Lucas 24, 49... diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, coisa linda, não é? Eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. O que Jesus está afirmando, que esta promessa Ele recebeu do Pai, para realmente selar a igreja de maneira gloriosa, para Ele mesmo, para o louvor dEle, para a glória do seu nome. Amém? Funcionando isso aqui? Amém? Ah. Vou ler novamente, porque isso é muito importante. Os irmãos estão marcando. Os irmãos falam, está sendo gravado, mas o irmão não vai ouvir mais. Não é? Então, marca os versículos, você pode meditar quando chegar em casa, em seguida. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles receberam uma ordem de não se ausentarem de Jerusalém, porque Deus tinha prometido derramar do Espírito do Senhor para a sua igreja. Era a promessa do Pai dada a Jesus Cristo, e Jesus, então, deu a ordem para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles ficaram lá bastante dias, né, na presença do Senhor, até chegar o dia da festa do Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo.
Então, esse derramar do Espírito Santo não tem nada com o Pentecostes. Ah, o Pentecostes, nada disso. Pentecostes era uma festa. Foi a festa em que o Espírito Santo, a promessa do Pai, desceu sobre mim, desceu sobre vocês, desceu sobre a igreja, até o dia do arrebatamento. Deu para entender? Então, beleza. Atos 2, 1. E agora aqui é meio grande o texto aqui. Atos 2, de 1 a 18. É o dia da descida do Pentecostes, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, e vou dizer novamente, o Pentecostes era uma festa judaica, que o Espírito, a promessa do Pai foi derramada sobre nós, não tem nada com, eu sou pentecostal. Não, isso é bobeira. Você não tem conhecimento da palavra. Nós somos cheios do Espírito do Senhor, desde o dia da festa do Pentecostes, que foi inaugurado poderosamente a igreja, poderosa na terra. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, eu gosto dessa palavra, de repente, são as coisas que Deus faz, né? Às vezes você não está esperando e de repente acontece alguma coisa maravilhosíssima, extraordinária, né? Veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ó, tinha ninguém de joelho, não tinha ninguém, e estavam todos sentados, né? Tinha ninguém em pé, estavam todos sentados. Então, aconteceu algo assim tão maravilhoso, né? Então diz, pois mais, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Não é uma língua é uma linguagem que diz como uma língua de fogo, né? Não é uma língua de fogo, é como uma língua de fogo. É um sinal, né, que Deus deu para eles naquele dia que o Espírito veio sobre eles, né? E todos que estavam lá reunidos, diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito Santo, e todos que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos lá? Próximo. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aqui tem um mistério e um milagre, né? Então a língua que se falou naquele dia é a língua dos homens, é a língua das nações. Tem, acho que 17 nações que estão reunidas nesse pacote aí, que estavam lá. E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha lá, eles eram galileus, estavam falando galileu, e todos que estavam na congregação ouviam na sua própria língua. Isso é uma
É um milagre de glória, né, do próprio Espírito Santo, naquele dia, falando todas as línguas que estavam reunidas naquele lugar. E diz aí, olha lá, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto de Cirene, forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Oh, coisa linda, né? Então, olha só, Deus é caprichoso, né? Ele fez com que o povo que estava mais chegado a Ele esperasse até o dia da festa. E no dia da festa houve uma surpresa tremenda, né? Um vento, como um vento, né? Veemente. E aquilo abalou toda aquela congregação que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e cada um ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Mas eles estavam falando que linguagem? Estavam falando o galileu, né? Não são todos galileus que estão falando, mas nós estamos ouvindo cada um deles falar na nossa própria língua. Vamos mais? E todos, olha só, a linguagem, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: o que quer isto dizer? Que negócio diferente é esse, não é? O que quer isso dizer? E outros, sempre tem, né? Os zombadores. E os outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão com a cara cheia. Porque, na verdade, eles estavam mesmo embriagados do Espírito Santo. Que ele fala: esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, cheios de mosto. Esses homens estão embriagados, né, do Espírito Santo, da promessa que Deus fez, e Jesus provou isso quando foi glorificado, enviando o Espírito Santo em nosso favor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ei, jovens, volta lá o versículo. Jovens, homens e mulheres de meia idade e velhos, tá? Estamos todos no pacote, ó.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, é a promessa lá de Joel, lá longe, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Não é sonho de quem come pizza e tem umas coisa brava aí durante a noite. Aqui é sonhos que podem ser sonhos de revelação, sonhos proféticos, sonhos para a edificação da igreja, né? E os jovens, como ele diz lá, profetizarão, os jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ninguém está fora do pacote, ó. Toda a igreja, do menor ao maior, está dentro do pacote dessa graça maravilhosa, demonstrada pelo Senhor, nesse dia que o Senhor derramou do seu Espírito sobre a igreja. Verso 18: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Até os empregados, né, os servos, os que trabalhavam na casa dos seus senhores, também vão fazer a mesma obra. Quanta gente que trabalha em casa de família e acaba levando famílias maravilhosas, ricas, ao conhecimento do Filho de Deus, por causa que eles estão cheios da promessa de Deus, estão cheios do Espírito Santo do Senhor. Amém? Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Já falei, não? Verso 17 e 18, vamos ver. Já. Romanos 5:5. E a esperança, aí é uma escada que o apóstolo está mostrando, e ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. De Adá, de Odó, como dizia o pastor Cornélio. E a esperança não traz confusão. Você já está bem crescido aí na graça e no conhecimento do Senhor, para receber este amor de Deus que está derramado em nossos corações, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a promessa dada para a igreja do Senhor, né? Todos nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos acesso a essa abundância de graça. 2 Coríntios 1, 22. Ele diz assim: o qual também nos selou
e deu o penhor do Espírito em nossos corações, o qual também nos selou. E deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Penhor é garantia, é fiança, fiador. O Espírito Santo está como um fiador dessa poderosa graça de Deus em nossa vida, né? Glória a Deus. Efésios 1:13. E diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha, irmãos, a igreja não deve ter ninguém sem a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é para toda a igreja que é corpo de Cristo, a igreja que é vencedora, a igreja que é imbatível, a igreja que é gloriosa, a igreja que é realmente a grande obra que Deus tem para fazer na terra. Em quem também vós estáis, nós já estamos. Depois que recebemos a palavra de Cristo, pela graça e pela fé, nós temos que receber a palavra da verdade, do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, crido em Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando o inimigo vier, não precisa ter medo dele. Não precisa ter medo dele, porque quando ele vier, ele vê que você é selado. Você não sabe, você nunca viu o selo, né? Mas Deus nos selou. Creio que pela frente e por trás, estamos selados. Que o inimigo chega e ele sabe que não pode nem tocar em nós, se você tiver a sua vida debaixo dessa graça abundante do Senhor, você tem uma vida vitoriosa. Gálatas 3, verso 2 e 3, depois o 5. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Isso aconteceu com a igreja da Galácia. Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, além deles receberem o Evangelho, eles foram perseguidos, eles sofreram muita perseguição, mas quando Paulo retorna àquela igreja, eles já tinham desviado dessa graça que o Senhor tinha derramado sobre eles, e estavam voltando à guarda de dias, né? Guardando o sábado, guardando as luas novas, guardando a circuncisão, guardando tudo que eles estavam ensinando. Eles estavam, né, debaixo do judaísmo, eles estavam trazendo de volta agora para a igreja. E Paulo então dá um grito tremendo para nos acordar dessa verdade. Gálatas 5:25. Aliás, Gálatas 3, 14, depois o 27. Para que a bênção
de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gentios somos nós, ou éramos nós que não éramos judeus, né? Agora, quando estamos na igreja, também não somos mais gentios, nós somos filhos de Deus por adoção na pessoa bendita do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Verso: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Qual outro que eu falei? Esse é 27, né? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aí temos bastante texto da palavra de Deus para a gente meditar, crer. E as pessoas falam: pastor, como é que a gente recebe? Pela fé em Jesus Cristo. Nós, os pastores, temos autoridade dada pelo Senhor para a imposição das mãos e as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, se não tiverem. Amém? Todos recebem? Nem todos, mas a maioria recebe, e a maioria que está na igreja e quer crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, quer ser um obreiro, uma obreira de valor, precisa estar revestidos com o Espírito Santo. Amém? Graça e paz. Graças e paz, amados. Alguém nos visita nessa noite pela primeira vez? Se sim, fique em pé, por gentileza. Não todos já da casa. Não há pedidos de oração também? Ok? Então, sexta-feira agora, nós estaremos aqui às 20 horas, num tempo de intercessão. Então você está convidado. Como você já sabe, não fica aberto ali, você pode entrar por essa porta lateral, e nós estaremos aqui num tempo de intercessão. E como no sábado é feriado, né, dia 12 de outubro, além do dia das crianças, também é dia de Aparecida, e é um dia terrível para o Brasil. E nós vamos estar aqui das 6 da manhã até ao meio-dia, da mesma forma, fechado lá na frente, aberto aqui atrás. E eu disse no domingo que, se você puder vir, você pode vir o período que você tem disponível. Eu posso ficar meia hora, 1 hora, 2 horas. E se quiser ficar também das 6 ao meio-dia, nós estaremos aqui em jejum, clamando. Eu e o pastor Nilo assumimos esse compromisso desse período, mas você pode vir só o tempo que você puder e estar aqui. Não haverá uma programação de culto com louvores, e o Senhor vai dirigir, mas a gente vai fazer algo totalmente à vontade, né? Talvez pegue um violão aqui, cante, ministre alguma palavra, mas no sábado é um dia de intercessão pela igreja, pela nação, pelas famílias. E eu até mencionei por Israel, né, que está passando algo terrível, profético, porém terrível, né? E de alguma forma impacta o Brasil, impacta o mundo. Amém. O pastor está convidando quem ainda não tem essa experiência do batismo com o Espírito Santo, ele está te convidando para vir na sexta.
e ele se comprometeu, nós vamos estar orando, impondo as mãos e ministrando, e creio que a gente fará isso durante o mês, para que os irmãos tenham a experiência, para que os irmãos recebam os dons do Espírito para a edificação da igreja. Graça e paz, até o final de semana. Tchau, tchau.